Meu caro Presidente da Secção de Torres Vedras, Sr. Presidente da Comissão Política Distrital, meu caro Secretário-Geral, Matos Rosa, nosso Secretário-Geral Adjunto, sobretudo, caros amigos e amigas, com um carinho muito especial, um cumprimento para todos aqueles que fizeram estes 40 anos de militância do PSD e que hoje aqui homenageámos também naquele ano em que completámos justamente as comemorações do nosso 40º aniversário. Recordo que o Presidente da nossa Comissão, que preparou este ano de comemoração dos 40 anos, é também o fundador do PSD, ex-Presidente e ex-Primeiro-Ministro Francisco Pinto Balsemão, que, juntamente comigo, a 6 de maio, promoverá o encontro que fecha formalmente estes 40 anos que estamos a assinalar. Foi um ano em que procurámos misturar um bocadinho a nossa história, trazendo-a para o presente, mas em que procurámos sempre olhar para o futuro. Um partido com futuro tem de ter passado, mas não pode ficar preso ao passado. Nós temos de encontrar, naqueles que nos acompanham desde a fundação, mostrar-lhes a nossa gratidão, lembrar os feitos que fizeram, recordar o que foi o caminho que percorremos ao longo destes anos, sabendo que, muitas vezes, esse caminho coincide com aquilo que foi o caminho que o país percorreu nestes 40 anos de democracia, não esquecendo que os tempos sempre de maior esperança, de maior confiança, foram vividos com a liderança do PSD em Portugal e no Governo. O que significa, portanto, que muito daquele que é o sentimento positivo de esperança, de confiança no futuro de Portugal, está muito ligado à nossa história, aos nossos protagonistas, àqueles que sonharam Portugal e trabalharam por Portugal pelo PSD à frente do Governo. Nestes 40 anos assinalamos também que a nossa democracia, vezes demais, nos mostrou o caminho muito próximo do abismo. E nós que temos 40 anos de democracia, vamos assinalar este ano, no 25 de Abril, o 41º aniversário da Revolução de 1974, julgamos todos que teríamos merecido, nesta experiência democrática, mais responsabilidade pública, que tivesse evitado que tantas vezes, nestas 4 décadas, tivéssemos precisado de recorrer à ajuda externa. Em particular porque embarcámos num projeto ambicioso, a partilha com outros países europeus de um projeto europeu em torno, então, da Comunidade Económica Europeia. Está praticamente a fazer também 30 anos que se cumpriram desde a assinatura do nosso Tratado de Adesão e 30 anos de experiência a preparar aquilo que veio a ser a União Europeia e o projeto da moeda única. Quisemos, durante muitos anos, comparar-nos com muitos desses países fundadores da Comunidade Económica Europeia, olhar para o seu padrão de vida, para o seu nível de bem-estar, para o seu progresso tecnológico, social, económico, pensar nos seus modelos de proteção social, de mobilidade social ao mesmo tempo, e ver nesse projeto um projeto ambicioso para Portugal, um Portugal que tinha saído de um período autocrático, de uma ditadura longa,
que pode ter poupado o país à guerra, mas que não lhe trouxe o desenvolvimento nem a democracia que ele merecia. E esse projeto, o projeto europeu pelo qual nos batemos, foi aquele que, no fundo, nos permitiu, em muitas circunstâncias, acelerar a nossa mudança, a nossa transformação económica, aproveitar aquilo que era a disponibilidade do resto da Europa para nos ajudar a convergir com ela, quer dizer, a acelerar o processo de transformação económica e social e até política que nos permitiriam comparar, efetivamente, com os países que estão no núcleo dos mais avançados do mundo. E, na verdade, só nos podemos surpreender que na preparação da adesão para esse projeto e já dentro da vivência europeia, e em particular nos últimos anos, que foram anos em que o processo europeu acelerou com a criação do euro, tivesse sido um tempo que nos deixasse as marcas mais difíceis, que nos deixaram um travo amargo de boca maior, em que a ajuda externa a que tivemos de recorrer tivesse sido a mais severa e a mais penosa para o país. Como é isto possível? Como é que, depois de termos lutado tanto por estar neste projeto europeu, que era para nós um motivo de comparação, de mobilização, para progredir, desenvolver, como foi possível termos visto políticas que, na fase em que teria sido mais fácil aproveitar os meios colocados à nossa disposição, as oportunidades extraordinárias que nos ofereceram, tivesse sido justamente durante esse período que o nosso desequilíbrio foi maior, que a nossa divergência se acentuou, que as nossas dificuldades do passado recente foram geradas. Já em outras ocasiões tenho dito que nós não podemos apagar a história. E temos razões para sentir o peso dessa história ainda hoje. Mas está ao nosso alcance aprender com ela e conduzir daqui para a frente as coisas de outra maneira. Dizendo às pessoas que não vale a pena confundi-las, explicando que a crise que vivemos foi importada da Europa, quando, na verdade, ela foi gerada cá dentro. A crise internacional agravou o nosso problema, mas não o originou. Houve quem tivesse, como nós, aproveitado mal as oportunidades e tivesse regredido e tivesse conhecido a instabilidade. Houve, ao contrário, muitos outros que aproveitaram estas oportunidades, que consolidaram os seus processos de crescimento e desenvolvimento, que se tornaram países capazes de gerar ainda mais riqueza, mais emprego. E é isso que nós temos de fazer. Humildemente, reconhecer os erros que cometemos no passado e corrigir essa história para o futuro. Portugal tem condições, já o tenho dito também, para ser um dos países mais competitivos na Europa e mesmo no mundo. Temos material humano suficientemente qualificado, sobretudo nas novas gerações, para não recear qualquer comparação com qualquer outra história económica ou latitude política. Temos, bem ou mal, boas infraestruturas. Provavelmente temos mais do que aquelas que precisaríamos. Mas já que as temos, que elas não possam, se não estar ao serviço de um progresso maior e de um desenvolvimento maior. Temos hoje, ao contrário do que se pensou durante muitos anos, uma localização geográfica que não nos põe na periferia da Europa, longe dos mercados mais relevantes. Pelo contrário, no mundo global em que vivemos, nós hoje somos uma porta de entrada para a Europa de uma parte importante
de todo o comércio internacional que se dirige do outro lado do Atlântico para este lado europeu e que, cada vez mais, traz também, por essa via do Oeste, do Ocidente, o Oriente Asiático mais distante à Europa. E hoje temos condições, penso eu, para poder desenvolver em cima de tudo o que fizemos um modelo de desenvolvimento económico que traga mais geração de riqueza, mais geração de emprego e, portanto, a possibilidade de construir uma história com mais justiça social. Quando passamos por momentos de crise como aqueles que vivemos no passado recente, as marcas que temos de transportar permanecem sempre durante mais tempo do que nós desejaríamos. Não vamos fazer de conta que elas não existem. Já aqui foi dito, pelo Duarte Pacheco, nós sabemos que temos ainda um nível de desemprego muito elevado. Não é como em Espanha, que é muitíssimo mais elevado, ou como na Grécia, mas é muito elevado. E temos de dar o melhor de nós próprios para conseguir que a geração de novas empresas, as novas oportunidades que possam surgir na criação de emprego, possam ser ainda mais intensas para absorver esse desemprego. É um desperdício para a vida de cada um que está desempregado, é um desperdício para a sociedade e para a economia ter mão de obra, gente mais ou menos qualificada que está disponível para trabalhar, para acrescentar valor ao nosso dia-a-dia e que não tem oportunidade para o fazer. Sabemos que, infelizmente, em momentos de crise, não nos é possível corrigir como desejaríamos, de uma forma mais acentuada, as diferenças na distribuição do rendimento. E isso, para nós, social-democratas, é importante. Porque nós não queremos uma sociedade estratificada, sem mobilidade, em que a má sorte de partida dita a má sorte de chegada. Como social-democratas, nós queremos que a igualdade de oportunidades possa funcionar e que a redistribuição das oportunidades ofereça também a possibilidade de cada um fazer outras escolhas que lhes traga uma maior realização e um maior valor à sua própria sociedade e economia. Mas nós temos hoje condições para poder progredir nessa matéria. Não podemos é replicar os erros do passado. O principal foi o não termos percebido em devido tempo que o mundo estava a mudar e a Europa também. Não mudou numa semana, mudou durante vários anos, mas essa mudança não se traduziu em medidas importantes de reforma estrutural no nosso país. Durante anos chamámos a atenção para este problema. Se nós queremos viver numa economia competitiva, num mercado global, temos de ser competitivos e temos de ser globais. Não vale a pena ficarmos a chorar. Ou somos mais produtivos, ou temos investimento reprodutivo de melhor qualidade, ou geramos empregos mais sustentáveis, ou não seremos capazes de defender o nosso Estado Social e de acrescentar horizonte e futuro para a frente do horizonte das pessoas. Quando no passado nos esquecemos disto, nos fechamos sobre nós próprios, acedemos a volumes muito significativos de financiamento para aplicar em empresas que estavam a disputar o mercado interno nacional e não o mercado global, quando apostamos mais na terciarização do que em toda a área industrial, quando não conseguimos encontrar formas mais expeditas de ser mais produtivos nos processos que realizamos, preparar melhor as qualificações daqueles que podem e precisam de entrar nas empresas e de lhes dar outro sangue, outra ambição. Quando olhamos para a economia e esperamos que ela possa crescer apenas porque podemos ir ao banco
pedir empréstimos para consumo, esperando poder gastar esse dinheiro no presente, apenas com a expectativa de que no médio ou no longo prazo a vida nos há de correr melhor para poder consumir ainda mais, quer dizer, quando nos endividamos para que a economia possa funcionar, ela só funciona até um certo nível de crédito. Depois acaba. Nós só podemos crescer no futuro se soubermos gerar riqueza. Porque só gerando riqueza, geramos poupança. Só gerando poupança, geramos investimento. Só gerando investimento, teremos mais para gastar, teremos mais oportunidade para usufruir de um emprego mais qualificado, mais seguro, mais estável. A economia que deixámos para trás das costas em 2011 era uma economia que estava fechada sobre si própria, desperdiçando recursos, criando dívida que não éramos capazes de servir no futuro. Hoje carregamos uma parte desse fardo, mas carregamos também uma esperança de mudar. E essa mudança tem vindo a ser feita. O país sabe que mudou. Sabem os portugueses, que pagámos um preço elevado por essa mudança. Essa mudança precisa de prosseguir e de ser aprofundada. Não precisamos de a fazer reverter. Reverter é voltar a um modelo que está esgotado. Mas temos de a prosseguir, apostando cada vez mais nas qualificações, nas universidades, na investigação, trazendo cada vez mais esse saber, esses conhecimentos para as nossas empresas, torná-las cada vez mais curiosas, ambiciosas. O nosso futuro passa por um futuro diferente para as nossas empresas, para os nossos empresários, para os nossos trabalhadores. Nós só teremos mais e melhor saúde, mais e melhor educação, mais e melhor apoio social, se o conseguirmos pagar. E essa foi sempre uma diferença essencial entre a nossa perspectiva social-democrata e a perspectiva socialista. A perspectiva socialista, tradicionalmente, baseou-se no nosso país na ideia de que é preciso realizar os direitos a que todos aspiramos, sem cuidar de criar as condições para que essa realização fosse efetiva. E é por isso que o socialismo só dura enquanto há dinheiro que alguém garante por eles. Quando acaba o dinheiro, acaba o socialismo. É aqui que tradicionalmente entramos nós. Foi sempre assim. É aqui que entramos nós. Sem nenhum preconceito. Nós somos, mesmo depois desta crise, talvez o partido que mantém um fio de rumo mais interclassista em Portugal. Somos, desse ponto de vista ainda, o partido que mais fielmente retrata a sociedade portuguesa. Não temos, portanto, profundas divisões. Pelo contrário. Reconhecemos as diferenças que existem e construímos em cima delas. Sabemos que se a nossa história económica tem de ser diferente, temos de investir hoje com realismo, com responsabilidade, com exigência para colher amanhã. O Partido Socialista insiste. Os senhores estão no governo e só projetam para os próximos anos a remoção gradual das restrições que enfrentamos. E, ao mesmo tempo, vão desagravando a situação nas empresas. E nós dizemos de que nos interessa dar hoje
às pessoas e devolver hoje às pessoas todos os seus direitos para os suspender daqui a 2 anos, quando chegarmos à conclusão de que não fizemos o que devíamos para criar as condições de geração de emprego e de riqueza que os pague. Foi isso que aconteceu em 2009, lembram-se? Em 2009, de forma muito criteriosa, antes das eleições, o Partido Socialista anunciou os aumentos para a função pública, a baixa do IVA, uma política, um plano de investimentos públicos significativo para a economia. Diziam que íamos crescer em contraciclo com a Europa, que nessa altura não se encontrava em boas condições. E soubemos hoje, muito pouco tempo depois dessas eleições, que a festa tinha sido cara. Quem primeiro aumentou os impostos, o IVA e cortou salários em Portugal, antes da Troika chegar, foi o Partido Socialista, quando ainda estava no governo. Não fomos nós. E fê-lo nessa altura, porque já nessa altura sabia que o dinheiro estava a acabar. Porque havemos nós que sabemos isto de endossar uma responsabilidade, uma fatura tão pesada para os portugueses no futuro. Eu julgo que hoje, em Portugal, a generalidade das pessoas, mesmo aquelas que não têm simpatia por nós, mesmo aquelas que não votaram em nós, e muito possivelmente aquelas que nunca votarão em nós, essas pessoas sabem que a festa não podia continuar e que era preciso ajustar. E na sua generalidade, é a minha convicção, as pessoas desconfiam daqueles que em vésperas de eleições prometem sempre um quadro de futuro radioso que nunca souberam concretizar no passado. Por isso decidimos que apresentávamos para os próximos 4 anos, como somos obrigados, junto da Comissão Europeia, um quadro realista, que sabemos que irá progressivamente removendo as medidas difíceis que, no entanto, nos permitiram colocar a economia a crescer e equilibrar, do ponto de vista externo e interno, a nossa situação, e com isso teremos possibilidades de continuar a crescer no futuro e de poder, portanto, oferecer aos jovens e aos menos jovens uma perspectiva de presente e de futuro como não tivemos nos últimos anos. Precisamos de fazer muito mais para acelerar estas mudanças e para trazer este futuro que todos desejamos. Mas não tenham dúvidas, os graus de liberdade que hoje já temos para escolher foram conquistados com muito esforço por todos nós. Hoje podemos escolher com mais liberdade e somos, portanto, mais livres porque fizemos o que tinha de ser feito. E as pessoas sabem isso. É preciso saber também se o caminho que queremos percorrer daqui para a frente é um caminho que vale a pena. Mas eu acho que é um caminho que vale a pena. Quando ouço na Assembleia da República os socialistas dizerem que os 3 anos mais intensos de crise por que passamos nos fizeram recuar 15 anos na riqueza gerada pelo país, não podemos deixar de concluir. Se a recessão nos 3 anos valeu 6,5% do PIB e por essa razão recuámos 15 anos, que 15 anos foram estes que só valeram 6,5% do PIB? A nossa modesta previsão, porque o Partido Socialista acha-a muito modesta, daqui a uns dias dirá mesmo que ela é insuficiente ou medíocre.
a nossa perspectiva de crescimento nos próximos 4 anos prevê, em termos reais, de forma muito modesta, insisto, qualquer coisa como 9,2%. Mais nestes próximos 4 anos do que nos últimos 15. É isto assim tão modesto? Não é isto um resultado porque vale a pena batermos? Não vale a pena, depois de todos os sacrifícios que fizemos, manter a responsabilidade e, ao mesmo tempo, a ambição de conservar a nossa disciplina, a nossa credibilidade e aumentar a nossa capacidade de crescer e de apostar no que é inovador e no que pode gerar mais valor para a nossa economia e, portanto, para as nossas famílias e para os nossos cidadãos. Eu acho que vale a pena. E um partido que tem estes 40 anos de história, que, como disse há pouco, trouxe da sua própria história aqueles que foram os momentos mais relevantes de transformação de Portugal e de crescimento do país, é seguramente o partido que está em melhores condições para liderar este processo de construção deste futuro que está hoje ao nosso alcance, porque não desistimos, porque nos mantivemos firmes, porque acreditámos sempre que valia a pena fazer tudo o que estava ao nosso alcance para salvar Portugal. Concluo dizendo-lhes que é natural, à medida que nos vamos aproximando do final do nosso mandato e à medida que mais tempo passa desde que fechámos o programa de assistência, já estamos a chegar muito perto de 1 ano que o fizemos. Para muitos, esse período deixará marcas que não serão fáceis de esquecer. Mas para outros, às vezes quando os ouvimos no espaço público, dá a impressão de que isso já foi há tanto tempo que já ninguém se lembra do que sofremos, do que passámos, do que lutámos para que esse dia chegasse, sem necessidade de pedir mais nenhum resgate, mais nenhuma condição, mais nenhum pedido extraordinário. E à medida que este tempo passa, cada vez encontro mais gente no nosso partido que não tem nenhuma dificuldade em defender o que foi feito, em orgulhar-se de termos conseguido defender os interesses do país e de dar hoje às pessoas uma outra esperança, uma outra confiança que precisa de ser mais regada, mais alargada. Mas quando olho para a nossa oposição e vejo a repetição daquele discurso da desgraça, fico com a convicção de que todas as boas notícias lhes parecem más. Todo o bom resultado é suficientemente relativizado para que não signifique nada para as pessoas. E até como se fosse uma contrariedade. No espaço político, se as coisas estão a dar certo, se começamos a ter resultados positivos, se calhar as pessoas deixarão de nos prestar atenção e deixarão de achar que é preciso mudar. Pelo simples não, o Partido Socialista já mudou o líder. Para ver se mantinha a atenção fixada nas pessoas. Parecia que o anterior não descolava. Este agora, não digo que não descole, mas pela maneira como nos ataca todos os dias, está mais, com certeza, preocupado em ver se consegue segurar o seu resultado, que ele acha que é antecipadamente vitorioso, do que propriamente em alargá-lo. Quem pensa em alargar um resultado vitorioso não se fixa tanto em nós como hoje o líder socialista faz. Mas começa a notar que pela banda socialista já há, com uma certa incredulidade, quem começa a desconfiar que se calhar ainda vai ser difícil ganhar. E que se calhar
nós ainda podemos ganhar as eleições. Se por essas bandas começa a aparecer essa dúvida, percebe-se um bocadinho melhor que do nosso lado se respire de outra maneira, olhando para o futuro com outra confiança. Eu sinto isso no nosso partido. Em cada reunião que participo, em cada contacto que faço, à medida que os dias e as semanas passam, sinto as pessoas mais confiantes, mais mobilizadas, acreditando que Portugal é mesmo importante para merecer o nosso esforço, o nosso empenhamento e a nossa convicção. Por isso vos digo, com muita humildade, o que temos à nossa frente não é fácil. Nós não somos os vencedores antecipados das eleições. Sabemos isso. A maior parte das pessoas até pensa com naturalidade que o que espantaria era que nós ganhássemos depois de um governo que fez tanta coisa difícil e da crise por que passámos. Se calhar o mais natural é que venham outros a seguir. Muitas pessoas têm este raciocínio. Isso era natural que acontecesse. Mas agora começamos a passar daquela fase em que as pessoas deixam de pensar no que é natural para achar o que é que elas querem que aconteça. Uma coisa é o que lhes vendem todos os dias, a expectativa que está criada. Outra coisa é saber o que é que nós queremos, cada um de nós, para o futuro. Não é o que os outros querem que nós pensemos. É o que é que nós pensamos que é melhor e que é mais importante. É sobre este princípio que nós devemos humildemente trabalhar. Nós, este ano, vamos ter eleições. Nessas eleições, nós saberemos que percorremos um caminho difícil. Poderemos dizer às pessoas que esse caminho nos trouxe hoje a este limiar de escolhas mais livres, mais ricas para podermos fazer. E isso é radicalmente diferente do país que herdámos há quase 4 anos. Mas é a pensar no futuro que nós conseguiremos a confiança dos nossos cidadãos. E é, portanto, a olhar para a frente, com confiança, que nós conseguiremos não mobilizar o partido que se vai mobilizando, mas mobilizar o interesse da sociedade portuguesa. É um grande desafio o que temos à nossa frente. Mas quem passou pelo que passou e enfrentou os desafios que nós enfrentámos nestes anos, quem dirá que não somos capazes, com humildade, de vencer mais este obstáculo, mais esta etapa e de oferecer a Portugal uma escolha mais segura e mais ambiciosa do que outros poderão fazer. Bom trabalho cá, muito sucesso, porque esse é um sucesso para Portugal. Um abraço. Pedro Passos Coelho, presidente do Partido Social Democrata.